Fala galera do canal, vamos falar sobre física, tudo bem? Na aula passada a gente começou a conversar um pouquinho sobre tabela periódica e hoje a gente vai dar continuidade nesse tema e continuar conhecendo um pouquinho mais sobre essa nossa grande amiga. Eu sou o professor Denis Henrique e agora nós vamos falar sobre química. Bom, pessoal, na aula passada a gente conheceu um pouquinho da estrutura e da história da tabela periódica. E agora a gente vai tentar conhecer um pouquinho mais como ela funciona, quais são as suas funcionalidades e como que ela é subdividida, como que ela é distribuída, como que é a organização desses átomos, desses elementos ali na tabela. A gente viu um pouquinho sobre famílias e períodos, né? Ou grupos e períodos. As famílias também podem ser chamadas de grupos, que são as colunas da tabela periódica. Vimos inclusive o nome de algumas das mais importantes ali. Mas uma característica importante dessas famílias, primeiro, né? Por que são famílias? Porque os elementos que estão ali presentes, eles se apresentam com características semelhantes. Por isso são chamados, então, de famílias, né? Pertencem à mesma família. E esses elementos, uma das características semelhantes que eles apresentam, possuem sempre a mesma quantidade de elétrons de valência. Ou seja, o que é isso? Eles apresentam sempre a mesma quantidade de elétrons na última camada. Essa é uma das características dos elementos que estão sempre na mesma família. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, os elementos, por exemplo, da família 1 apresentam sempre um elétron na última camada. Os elementos da família 2, 2 elétrons na última camada. Se a gente for olhar os elementos da família 17, por exemplo, eles apresentam 7 elétrons na última camada. E os elementos da família 18 apresentam 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons. E isso é muito interessante, porque com 8 elétrons na última camada, eles são elementos estáveis, seguindo aquilo que nós chamamos de regrinha do octeto, que o elemento para se estabilizar precisa apresentar sempre 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio e do hélio, que são casos especiais aí. Isso significa então, por exemplo, que os gases nobres já são estáveis, e por isso que eles acabam não reagindo com ninguém. E é interessante a gente perceber isso, porque os gases nobres, inclusive, pertencem a uma classe diferente de elementos da tabela periódica, que são, inclusive, chamados de gases nobres. Nobres até porque realmente eles não se misturam com ninguém, eles não fazem nenhum tipo de ligação. Outras classes de elementos são os metais e os não metais. Os metais apresentam algumas características interessantes: o brilho, a condutividade térmica, conduz calor, né, temperatura, a condutividade elétrica, né, os fios de cobre conduzem eletricidade. Eles apresentam maleabilidade, ductibilidade, que permitem que eles possam ser trabalhados, que eles possam ser manipulados, ganhar diversas formas diferentes, formas de lâmina, formas de fios, dentre algumas outras características. Já os não metais, então, o interessante é que eles são exatamente o contrário dos metais. Ou seja, essas são as 3 classes principais de elementos da tabela periódica. Os gases nobres, aqueles que estão na família 18, que não reagem com ninguém, que são sempre no estado gasoso, por isso que são chamados de gases nobres. Os metais correspondem à maior parte da tabela periódica, maior classe de elementos, que apresentam essas características importantíssimas, e os não metais, que são exatamente o contrário dos metais. Entendido? E assim a gente consegue compreender as 3 grandes classes de elementos da tabela periódica. Um outro detalhe, como a gente estava falando e a gente conheceu um pouquinho melhor sobre as famílias, são os períodos da tabela periódica. Os períodos também apresentam características semelhantes. E uma das características interessantes dos períodos é que, por exemplo, os elementos que estão no primeiro período da tabela periódica apresentam apenas uma camada eletrônica.
Então lá o hidrogênio e o hélio só tem uma camada eletrônica. O segundo período apresenta duas camadas eletrônicas. Então a camada de valência dos elementos do segundo período é a segunda camada. O terceiro período, 3 camadas e assim por diante, até o sétimo e último período da tabela periódica, que os elementos apresentam 7 camadas eletrônicas, que são todas as camadas conhecidas até hoje pela teoria lá da aulinha que a gente teve sobre o modelinho atômico de Bohr, lembra? Então, se você tiver alguma dúvida aí sobre camadas eletrônicas e sobre distribuição eletrônica, volta naquela aula nossa lá de distribuição eletrônica. Isso vai te ajudar bastante. Bom, basicamente é isso. Essa é a subdivisão da tabela, tá? Algumas características importantes. Então, as colunas ali, que são grupos ou famílias, apresentam características semelhantes, quantidade de elétrons, por exemplo, na camada de valência, e os períodos, que é exatamente a quantidade de camadas que o elemento apresenta, ou seja, qual é a camada de valência desse elemento? É a camada do período que ele se encontra. Entendido? É isso aí, a gente fica por aqui hoje. Estamos testando esse cenário novo, vamos ver se dá certo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, curte aí, compartilha com os amigos, com o coleguinha. Se tiver dúvida, volta nas aulas anteriores, assiste as aulas do professor Matheus também. E é isso, pessoal. Vamos falar sobre química.